quantos estão aqui e que precisam muito da bênção de Deus na sua vida? Precisa de um milagre. Acho que todo mundo precisa de um milagre, né? Todo mundo precisa de um milagre, ou muitos milagres, ou vários milagres, né? Mas eu gosto de fazer assim. Eu no meu projeto de vida, nas minhas orações, eu não gosto de colocar muitas coisas nos meus projetos. Eu prefiro pedir pouca coisa e receber tudo, do que pedir muita coisa e receber pouco. Então você tem que aprender a especificar o seu pedido, a sua oração, o seu milagre. Porque tem gente que faz uma lista desse tamanho e começa a pedir, né? Aí depois você nem sabe se é aquilo mesmo que você quer na sua vida. Então, eu preciso de um milagre, alguns milagres, mas eu estou especificando para Deus o meu milagre que eu preciso que Deus faça. Na minha vida, na minha casa, na minha família, todos os dias. E Jesus, ele sentava com a multidão e ele começava a ensinar as pessoas como fazer para o seu milagre acontecer. Jesus sentava como um pai senta com o filho e começa a dar as instruções. Ele começava a dar as instruções para as pessoas, ensinar, olha, você tem que fazer assim, assim, assado, para as coisas darem certo na sua vida. Se você fizer tudo que eu estou falando, do jeito que eu estou ensinando para você, você vai ser bem sucedido. Amém? E hoje nós vamos começar essa campanha, a bênção de Jerusalém. E Deus, Ele me deu uma palavra para estar ministrando hoje sobre essa semente de Jerusalém. Essa oferta e o seu pedido que vai estar aqui. Esse ano eu quero que você faça diferente. Você vai pensar na sua casa, você vai levar o envelope e você vai pensar e vai orar e você vai falar com Deus o que você precisa que Deus faça na sua vida. Algo grande, algo importante que você não consiga fazer com as suas forças, com a sua própria sabedoria ou com o seu trabalho só. Algo que você precisa que Deus faça na sua vida. Talvez é o seu casamento, você precisa casar, né? Precisa arrumar uma esposa para casar. Hoje não está fácil arrumar uma esposa para casar, está difícil. Antigamente era mais fácil, né? O irmão olhava com a boquinha lá na igreja, Samuel gosta de falar com a boquinha, e olhava e falava, é essa que eu vou namorar, é essa que eu vou casar. E essa moça, ela honrava isso. Ela esperava 5, 6 anos para casar. Mas ela só ficava com aquele moço que queria casar com ela. Hoje não está fácil. Então isso para mim é um grande pedido, é um grande milagre você achar uma moça hoje para casar. E as moças acham um rapaz para casar, um rapaz de caráter. Não é fácil. Tem mulher demais, tem homem demais. Mas é uma pessoa que vai te honrar, que vai te valorizar. Não é fácil achar. Então isso para mim é um grande pedido. Eu não sei qual o seu, mas é algo que você acha que você não consegue fazer. É algo que Deus precisa fazer na sua vida. Aí você vai escrever no papel, vai colocar dentro desse envelope e vai colocar a sua semente. Hoje eu vou falar sobre semeadura, sobre a semente. E você vai colocar dentro desse envelope, porque todo mundo eu levo os seus envelopes, né? Todos os meus pedidos que eu coloco dentro desses envelopes que eu levei para Israel, todos Deus fez na minha vida. Mas eu sou específica com Deus. Eu não escrevo uma carta para Deus. Eu coloco 2 ou 3. É algo, irmãos, que nós não conseguimos fazer. Porque aquilo que você consegue fazer com suas mãos, você pode fazer. E nosso Deus é um Deus do impossível. E nós temos que aceitar e agarrar com essa palavra. Nosso Deus é o Deus do impossível. E é esse impossível que você precisa que Deus faça na sua vida. Então é isso que você vai colocar aqui dentro, com a sua cartinha, o seu pedido. E eu vou levar para Israel, nós vamos orar com esses pedidos lá. E nós vamos fazer um ato profético lá em Israel com os seus pedidos.
E eu quero profetizar na vida de vocês, irmãos, que o milagre vai acontecer na sua vida. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, no livro de Marcos, no capítulo 4. Eu ia pregar outra palavra, mas hoje à tarde Deus falou comigo sobre esta palavra. Essa campanha, ela vai durar até o dia 5 de outubro. Tá? Dia 5 de outubro você vai trazer novamente esse envelope. Vai colocar aqui onde a gente vai colocar a bandeira de Israel e você vai colocar aqui dentro. E eu quero chamar aqui na frente o irmão Junei, que vai contar um testemunho aqui que ele contou para nós lá no aprisco. Hoje é um dia oportuno para você contar, irmão Junei. Vem aqui. Um milagre que Deus fez na vida dele esses dias, tem uns 15 dias atrás. E antes que eu comece a ministrar, eu vou colocar ele para falar com vocês. A paz, igreja. Irmãos, eu vou tentar ser breve, mas há uns 2 anos e meio atrás eu tinha um veículo que foi roubado e ele era financiado. E eu já tinha entrado com a revisional nele, estava depositando em juízo. Aí o advogado falou: Junei, minha situação não estava muito difícil na época. Ele falou: Junei, para de pagar e eu vou pegar essa cheque dessa ocorrência e vamos colocar lá. Não dá o direito deles te negativar, mas se encontrar seu carro, vai dar direito de você renegociar esse carro. Falei: tudo bem. Coloquei e até hoje, irmãos, não encontrei esse carro, tem 2 anos e meio. Aí, quando eu estou quinta-feira agora em Campinas com a minha esposa fazendo umas compras, meu celular tocou. O número não era do meu conhecimento, eu peguei para atender e era o meu advogado da época. Uai, Junei, eu estou tentando te encontrar e perdi os contatos, mas eu liguei com um primo seu e ele me passou o seu telefone. Você não está querendo dinheiro, não? Aí eu falei, até ri para ele, né? Falei: Marco Antônio, eu tenho 45 anos e ninguém nunca me ligou para me dar dinheiro, não. Aí ele falou: não, mas eu tenho dinheiro para você, passa aqui. Eu falei: opa. Aí já saí de Campinas, um calorão, irmãos. Eu estava sabe, eu queria ir para Jussara no sábado, eu estava precisando de um dinheiro. Aí veio na minha mente na hora, um dia que o apóstolo fez um clamor aqui, a bispa e a André aí para Belo Horizonte, o que eu tinha na minha carteira eu trouxe e coloquei aqui, e dei nome a essa semente. Para me dar sequência nos meus negócios, eu estava pegando dinheiro emprestado, e eu estava pagando, eu estava com um sócio só no lucro, que é o agiota. Eu falei: Deus, eu quero ficar livre desse agiota. Foi o dia que eu coloquei essa semente aqui. Aí cheguei lá no escritório do advogado, ansioso, mas irmãos, eu te garanto, eu pensei que ele ia falar comigo em questão de R$400, de R$800 no máximo. E ele já começou a conversa com 8 mil. Aí eu já adorei com a minha esposa. Meu Jesus, obrigado. Aí foi descontando as taxas, né, do fórum, advogado ali, daqui sobrou 6 mil e uns quebrados. Aí o advogado: Junei, você lembra que na época você estava numa situação muito difícil, eu fiz para você de graça. Você concorda hoje eu te cobrar R$1.200? Eu falei: concordo. Irmãos, paguei ele, paguei as taxas que eu tinha que pagar e me sobrou R$4.910, que eu nem esperava receber. E o meu dízimo já está lá dentro do gasofilaço. A honra e glória em nome de Jesus. Amém. E eu semeei aqui na vida da bispa, que é uma terra fértil. Esse é meu discípulo. Então, eu quero falar um pouquinho sobre semear. Aqui no capítulo do livro de Marcos, falei, foi Marcos, né? Marcos, né? Capítulo 4, versículo 1. Todo mundo achou aí? Todo mundo achou? Então vamos ler aqui. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhe ensinavam muitas coisas por parábola, e no decorrer do seu doutrinamento, ouviu, eis que saiu o semeador
Ia semear, uma parte caiu à beira do... Fala mais alto. Amém. Saiu a semear e a sua semente caiu à beira do... O que aconteceu com a semente dele? Veio as aves do céu e a outra caiu em um solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu. O que aconteceu? Visto não ser aprofundada a terra, saiu porém o sol porque não tinha, e secou. Nós vamos ler no decorrer da palavra e eu vou falando, nós vamos lendo. Mas aqui fala que Jesus estava na beira de um mar sentado, ele assentou, e uma grande multidão estava ali perto de Jesus. E ele gostava muito de ensinar por parábola. Jesus sentava e explicava e ensinava as pessoas. E a Bíblia conta que Jesus estava ensinando o povo como semear, aonde semear, como semear, o que fazer com a sua semente. Quando você coloca a sua oferta, o seu dízimo, você oferta na vida de alguém, você está semeando, né? Mas ele ensinou uma coisa tremenda para nós aqui. Quando você for semear a sua semente, você precisa saber aonde você vai colocar a sua semente. Aqui diz que quando ele estava ensinando, falando da sua doutrina, o doutrinamento, ouviu um homem, né? Uma pessoa, um semeador, ouviu a palavra quando Jesus estava ensinando, e ele saiu com muita semente a semear a semente. Quando ele ouviu a palavra de Jesus, ele acreditou na palavra de Jesus, e ele pegou e foi semear aquela semente. Mas eu entendi aqui que esse homem, ele saiu muito rápido a semear a sua semente. Ele saiu afoito para semear a sua semente. E a Bíblia nos diz que a primeira semente que ele semeou, essa semente ficou na beira do caminho. A beira do caminho nos ensina o quê? As coisas que ficam na beira do caminho, na beira de uma estrada, ela é fácil de serem encontrada. Você já viu quem que já perdeu dinheiro na rua, ou perdeu o celular, ou perdeu a sua bolsa? Muita gente já perdeu. Quando você perde na rua, alguém vem, encontra, acha e leva para casa. Então a beira do caminho fala de quê? De ser fácil de achar, uma coisa simples de fazer. Uma semente que eu jogo aqui na beira do caminho, qualquer um pode vir pegar aquela semente e levar embora, e eu não vou ter resultado, porque aquela semente foi levada embora. A Bíblia diz que veio os passarinhos e comeu a semente. Aquela semente virou o quê? Comida de um passarinho. Jesus, ele não é uma pessoa da beira do caminho. Jesus sempre ele assentava em algum lugar, ou ele estava em cima do monte. Israel, todos os lugares que a gente para, a maioria é em cima de um monte. Jesus estava sempre em cima do monte, ensinando a palavra, ensinando a sua doutrina, ensinando o caminho para aqueles que queriam ouvir. Então, nunca está falando na Bíblia que Jesus estava sentado na beira do caminho. Não. Porque Jesus não é uma coisa fácil. Servir a Jesus não é fácil. Ter a mente de Jesus e andar, caminhar com Jesus não é fácil. É sacrifício. Não é fácil. Você tem que abrir mão de muitas coisas que você gosta de fazer. Domingo à noite, muitas pessoas gostam de estar em casa, deitado no sofá, assistindo televisão, ou deitar mais cedo para trabalhar amanhã de manhã. Aqueles que ficam em casa são as pessoas da beira do caminho. São pessoas que ganham muitas coisas, que têm a semente, ganham muitas coisas, mas ela sai fácil do meio de suas mãos. Qualquer um que vem pode levar aquela semente. Qualquer pessoa que chega e começa a barulhar no seu ouvido. Eu estava conversando com meu esposo esses dias, pastor Eduardo. Há um tempo atrás, a gente estava de boa em casa e chegou uma pessoa que se dizia ser crente evangélico
Eu conheci essa pessoa há algum tempo, ele não mora aqui em Goiânia. E ele chegou chorando com a sua esposa e ele falou assim, na época era bispo, eu preciso de 3 mil reais para me cobrir um negócio na Caixa Econômica, porque senão vai levar, tem aquele negócio que vai a leilão, e eu tenho umas joias lá da minha esposa e vai a leilão se eu não colocar 3 mil reais. E meu esposo ficou contrariado com isso depois. E ele tinha o dinheiro, ele pegou o dinheiro. Eu subi no quarto e falei para ele, eu acho que você não deve. O moço pediu emprestado. Eu falei, ou você oferta isso na vida dele, ou você não empresta esse dinheiro. Porque a gente sente quando uma pessoa chega para falar com você. E ele pegou o dinheiro e emprestou, mostrou, tal dia eu venho devolver o dinheiro. Isso já tem uns 3 anos. Nunca mais meu esposo recebeu o dinheiro. E ele nem vai receber esse dinheiro, irmãos. Foi muito fácil. O moço só chegou lá em casa, falou que precisava do dinheiro, pegou o dinheiro e pegou para ele. Você precisa saber em quem você coloca os seus bens, aonde você coloca as suas sementes. Jesus estava falando era sobre isso. Aquele moço saiu correndo, ele saiu rápido, ele começou a ouvir Jesus falar, ele saiu afoito, correndo, e começou a jogar semente para todo lado. E ele jogou e o passarinho veio e comeu. E a segunda semente diz que ele jogou em um lugar que tinha muita pedra. Um lugar rochoso, com muita pedra, não tinha muita terra ali, só tinha pedra. Um lugar onde tem muita pedra, não adianta você plantar, que não dá. Tem algumas plantas que nascem na pedra, são poucas. Mas tem lugar que tem muito cascalho, muita pedra, você não adianta você plantar nada ali, porque não vai produzir, não vai dar nada. E a Bíblia diz que ele jogou a semente, aquela semente, ela até nasceu. Ela nasceu e começou a crescer. Mas quando ela começou a crescer, o sol veio e esquentou muito aquele lugar e a planta morreu. Quando fala de jogar a semente em um lugar rochoso, fala de pessoas que não sabem o que está fazendo. Eu disse para vocês no começo. Não adianta você escrever uma carta para Deus de 1 metro, não sei quantas coisas você coloca na carta e coloca uma semente simplesmente para colocar dentro do envelope. Eu não vou ler sua carta, eu não sei nem o que você colocou na carta, mas Deus, Ele é muito certo com as coisas dele. Se você colocar uma semente qualquer, uma coisa qualquer, por colocar, não vou colocar porque eu vou abençoar a bênção, vou fazer isso, mas você não tem um propósito com essa semente. Quando ele jogou ali naquela pedra, eu não quis nem saber aonde ele estava jogando a semente. Ele jogou a semente. Ele simplesmente jogou. Isso fala de quê? De pessoas que não importam, não sabem o que está fazendo, não pensa, não raciocina, não tem projeto na sua vida, não tem sonho na sua vida. Sua vida é de qualquer maneira. É por isso que você vê muito crente não prosperar. Muitos crentes passando necessidade. Muitas pessoas que têm a sua empresa, até abrem a sua empresa um tempo e depois a empresa fecha. A empresa não vai para frente, a empresa não rompe. Jesus estava ensinando isso para aquelas pessoas. É uma empresa sem propósito, uma empresa que não foi orada, não foi colocada diante de Deus. A pessoa não esperou a resposta de Deus, se Deus queria realmente que ele abrisse aquela empresa. Talvez Deus tenha um chamado para você fazer a obra de Deus. Talvez Deus quer que você tenha uma farmácia, você foi abrir um restaurante. Talvez Deus quer que você abra uma pizzaria, você foi lá e colocou uma sorveteria. É uma pessoa sem propósito, que abre o que quer, porque tem vontade, porque está louco para fazer alguma coisa, aí vai, pega seu dinheiro e investe em qualquer coisa. Fala desse homem que colocou sua semente na pedra. Aí vem as dificuldades, você começa a ter dificuldade na sua empresa, você começa a ficar louco. Meu Deus, mas eu ofertei, meu Deus, eu semeei. Deus não está preocupado com
com isso. Você está desesperado e Deus está tranquilo, porque você não esperou a resposta de Deus para a sua vida. Nós não devemos ser ansiosos, nós não devemos ser preocupados, nós não devemos ser desesperados. Jesus estava falando isso. Ele dizia: meus filhos, preste atenção no que eu estou ensinando. Jesus ensinava sobre finanças. Jesus, ele é tão detalhista que ele ensinou a ser um semeador, porque ele não queria que os filhos dele jogassem o seu dinheiro, a sua fortuna, os seus bens em qualquer lugar. Porque se você jogar, qualquer um vai levar, o inimigo vem, rouba e leva embora. Aí você vai ficar só na amargura. Essa semente morreu. Essa árvore nasceu e morreu. Ele não teve resultado. Ele até ouviu Jesus falando sobre a semente, mas ele não soube onde jogar a semente. Isso é um louco desesperado. Então, quando você for pedir alguma coisa para Deus, a Bíblia fala que nós temos que pedir bem. Quando você pedir algo para Deus, peça direito. Deus hoje não é um Deus de qualquer coisa. Deus não é um Deus de pequenas coisas. Nosso Deus é um Deus de grandes coisas. E se você tem andado nas coisas pequenas, é porque você tem projetado coisas pequenas. Talvez você está apegado com coisas pequenas. Outro dia eu recebi uma mensagem sobre a vaquinha. Eu passei para algumas pessoas. Quem viu a mensagem da vaquinha? Quem viu a mensagem da vaquinha? Você viu que coisa aquela? O cara, ele tinha só uma vaquinha só. Ele morava em um sítio pequeno, muito velho, muito bagunçado. E saiu um pregador e o seu discípulo. Ele saiu evangelizando, né? E ele chegou naquele sítio, olhou assim, bateu na porta, tudo velho, tudo caindo nos pedaços, tudo bagunçado. E o pregador olhou aquilo e falou: meu Deus, né? E com certeza o dono daquela vaquinha era evangélico também. Mas aquele cara, ele era apegado com aquela vaquinha. A visão dele estava voltada só para aquela vaquinha. O discípulo perguntou para ele: mas vocês vivem de quê? Não, nós vivemos dessa vaca. Dela nós tiramos leite. Eu dou leite para meus filhos. Eu sustento a minha casa. Eu vendo o leite que sobra. E a gente vive dessa vaca. Aí o pregador começou a pensar: por isso que a sua vida é uma miséria. Uma vaca só vai sustentar toda a família. E o pregador ficou indignado com aquilo. Ele falou: não, o servo de Deus não pode viver simplesmente com uma vaquinha no quintal. E tem muitas pessoas que têm uma vaquinha. O dia que eu recebi a mensagem, Lucas, eu fiquei à noite muito tempo sem dormir, pensando: Deus, será que eu tenho uma vaquinha? Será, Senhor, que eu estou com uma vaquinha e não sei onde é essa vaquinha? Porque às vezes você fica pegado com uma coisa só. Eu costumo dizer que são pessoas que é avarenta. Presta atenção no que é isso, avarenta. Avareza na vida de crente. Avareza é uma pessoa que até tem algumas coisas, mas ele, olha só, eu conheci um casal de crente. Quando as pessoas iam visitar ele, as pessoas chegavam lá em cima para chegar na terrinha deles, eles começavam a esconder os bolos, escondiam os queijos, escondiam a comida todinha. Presta atenção, isso aconteceu de verdade. Eles corriam e escondiam tudo, porque eles tinham muitos filhos e eles não podiam dar aquelas coisas de comer para os visitantes, porque ia fazer falta para os filhos. E então tudo naquela casa era contado. Eles tinham uma chácara, um sítio. E um dia chegou uma caravana de crente. Vocês sabem que crente gosta de comer, né? Crente, não adianta não, crente gosta de comer. Chegou uma caminhonete cheia de Pentecoste da Assembleia de Deus, naquele sítio. Eu era Pentecoste da Assembleia de Deus. Eu ainda era uma criança, eu devia ter uns 12 anos. Naquele dia nós chegamos para fazer uma visita naquela casa, naquele lugar, para orar naquela casa. Aquele povo também era crente, era Pentecoste. E nós chegamos para orar naquela casa, fazer uma visita. Quando a caminhonete cheia andava, era atrás, sabe?
segurado na grade, que tanto de gente, pau de arara que eles falavam. E nós chegamos naquela casa, pastor Benedito, e tinha muito menino naquela casa. Aí todo mundo está lá orando, e o fogo caindo, e o povo falando em língua, e o menino puxando a saia da banheira. Puxando a saia da banheira, um dos meninos. E a mãe dele batia na mão dele, ele continuava. E teve uma hora que o pastor começou a orar mais baixo, porque Pentecoste ora bem alto. O pastor diminuiu o tom da voz, começou a orar baixo. O menino puxava a saia e mexia com a boca, estava falando alguma coisa. Quando o pastor abaixou o tom da oração, o menino estava falando: mãe, onde você escondeu os bolos? Está na hora do meu lanche, onde você escondeu os pão de queijo, biscoito de queijo? O pastor estava orando, o fogo estava caindo naquele lugar, o pastor falou de orar. E aquela mulher mudou de cor, foi ficando sem graça. E o menino, aí ela: o que você está falando, menino? Para com isso, vai brincar. Está na hora, mãe, do lanche, onde você escondeu? Eu já procurei no paiol, eu já procurei não sei aonde, e não encontrei os bolos. Isso ficou na minha cabeça a minha vida toda. Naquele dia, a crentalhada estava querendo lanchar, já era tarde, todo mundo estava com fome. A mãe, muito sem graça, falou: não escondi, eu guardei para a hora do lanche. Foi lá, buscou um balaio assim, cheio de peita, pão de queijo, colocou em cima da mesa, todo mundo comeu, não sobrou nada. Aí o menino pegou e falou: mãe, como é que nós vamos fazer amanhã? O povo comeu o nosso bolo todo. E aquele povo não crescia, não prosperava, não tinha um carro para andar, eles tinham um Fusca, e eles saíam daquele lugar para ir para a igreja, lá na Guaraí, do Fusca, todo dia quebrava o caminho. E um dia ele foi contar para nós, Eduardo, que o Fusca dele quebrou, e uma peça dele saiu rodando assim no meio da pista, e bateu num carro zero que vinha naquela pista, e amassou o carro daquela pessoa. E ele se dobrou o joelho no meio do asfalto, crente, e começou a falar assim para o moço desceu do carro e falou: mas como você amassou meu carro? Esse carro velho seu não vai dar para pagar nenhuma amassagem. E ele de joelho dobrado e começou a falar assim: moço, eu sou crente, eu sou um cristão, há mais de 40 anos eu sou crente. E o homem escutando ele falar que ele era crente: olha, quem cuida de mim é Deus, quem cuida da minha casa é Jesus. E o homem só ouvindo ele falar de joelho dobrado, chorando, as lágrimas brilhando no chão. Quando ele terminou de falar, o homem falou para ele assim: moço, olha, eu não estou comovido com isso, não. Porque eu também sou crente, eu sou cristão. Também sou evangélico. Mas eu não entendo. Eu acho que você não serve o mesmo Deus que eu. Porque vocês estão andando com esse Fusca. Isso aí é um risco para a humanidade, para a sociedade. O seu Fusca pode explodir e matar seu filho. Qual que é o Deus que você serve? Que Deus é esse que cuida de você, que está te deixando andar no Fusca, cair nos pedaços? Você não consegue chegar na igreja para assistir um culto? O meu Deus é o Deus que faz as melhores coisas. Ele começou a pegar o carro. Ele era um novo convertido. Mas qual que era a diferença? O outro era crente velho, mas ele ainda não tinha entendido o que Jesus estava falando aqui. Tem gente, pastores, que ele dá o dízimo por obrigação. Eu nunca dei meu dízimo, ofertei uma oferta por obrigação, oferta porque eu gosto e porque eu tenho um propósito, eu tenho planos, eu tenho projetos. A minha vida é projetada. Todo ano eu tenho projetos para Deus fazer na minha vida. E quando eu começo a ler essa palavra, eu tenho que entender aonde eu vou colocar a minha semente, aonde eu vou semear. Naquele dia, irmãos, o moço ficou com muita dó. Falou para ele: não vou cobrar o estrago. E falou para ele, irmãos, assim: joga esse Fusca fora. Eu vou fazer uma oferta na sua vida. O moço falou para ele: eu vou te fazer uma oferta e você vai comprar um carro para você. Mas deixa eu te falar, o moço pensou bem e falou assim: eu não vou colocar o dinheiro na sua mão, porque eu estou vendo que você não sabe administrar o que você ganha. Você vai comigo, entra aqui no meu carro e nós vamos comprar um carro para você. Nós vamos comprar um carro para você.
aquele crente começou a chorar. E ele começou a meditar. E depois ele contava um testemunho na igreja, que ele era crente há mais de 20 anos e ainda não tinha entendido o que Jesus tinha para ele. Ele dava o seu dízimo. Ele disse que dava o dízimo. Ele disse que pagava o dízimo. Ele disse que dava a oferta. Não adianta você vir só aqui e colocar no seu finanças. Essa oferta, ela tem que ter um propósito. Você tem que ser ofertante dizimista. Você tem que semear. Jesus disse que nós temos que ser semeador. Mas nós precisamos entender e saber aonde eu estou colocando a minha semente. Quando alguém semeia na minha vida, eu falo para essa pessoa. A Francinete, o ano passado, esse ano, quando eu fui para a África, ela chegou e me falou: Bispo, esse dinheiro era para me pagar não sei o quê, mas Deus está mandando eu ofertar na sua vida. Eu disse para ela: essa oferta que você está semeando na minha vida vai te levar para Israel. Não foi isso que eu falei para você? Esses dias a Francinete ganhou a sua passagem todinha para Israel. Uma oferta com propósito. Eu nunca, irmãos, recebo uma oferta da mão de alguém sem profetizar na vida dele, porque eu acredito na semeadura. Eu acredito nas promessas de Deus na minha vida e eu vou viver as promessas de Deus. Ele diz que se você ouvir e obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Ouvir e obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Eu estava conversando ontem com meu esposo. A gente viaja juntos, só nós dois. A gente vai conversando aqui lá, e conversa e ri, e conta casa. Eu conto mais, ele só escuta. A cabeça do homem não pensa muita coisa, nada. E a minha pensa muito, é bem fértil a minha mente. E eu vou contando história, pastor. Tem hora que eu penso que ele não está nem me ouvindo. Está longe o pensamento dele. E eu estava contando para ele ontem, foi onde Deus falou comigo para ele essa mensagem amanhã. Eu estou trabalhando com uma pessoa, igual eu disse para vocês, essa mulher ela é católica, ainda não é evangélica, e ela é dona de uma loja, ela mesma costura, ela fez desenho e faz, e tem um menino lá, um menino deve ter uns 15 anos, miudinho, ele é evangélico, ele que costura, esse vestido é ele que fez, ele que costura, o menino. Eu descobri que ele é evangélico, o menino. Esse menino, pastor Benedito, dentro daquela empresa, salvou a empresa da mulher. Ela estava falindo, ela me disse um dia: olha, eu vou ter que fechar a minha loja. Eu falei: você não pode fechar porque aqui só tem roupa de crente. Ela falou: mas eu não sou. Eu falei: mas você só faz roupa de crente. Eu não compro roupa em outro lugar, eu só compro lá agora, porque eu achei onde eu visto uma roupa decente, onde eu posso vestir para qualquer lugar. E eu comecei a trabalhar com aquela mulher porque ela estava numa crise financeira. E eu comecei a falar sobre semeadura para ela. Ela falou: na minha igreja também, lá na igreja não sei aonde, a gente também devolve o dízimo, na igreja católica a gente também devolve o dízimo. Eu falei: mas algum dia você devolveu o dízimo e você orou e falou para Deus que você estava devolvendo o dízimo porque você precisava que Deus fizesse um milagre na sua vida? Ela falou: não, lá eles passam, ele pega o seu dízimo, pronto, o padre nem faz uma oração pela gente, e eu estou trabalhando com aquela mulher mesmo. Eu estava contando para o meu esposo, tanto que é interessante, eu cuidando daquela mulher, da vendedora, são duas vendedoras, esse menino que já é evangélico, ele ora todo dia naquela loja. Tinha muitos santos dentro daquela loja, é uma loja pequena, mas as coisas dela é coisa de excelência, é uma mulher que tem sonhos, ela tem projeto e não sabia o que fazer com aquilo que ela tinha. Eu comecei a ensinar para ela: olha, você tem que fazer metas. Uma hora que você entrar para dentro da sua loja de manhã, você vai orar e falar: Deus, hoje eu quero vender tanto. Hoje eu quero que saia tanto da minha empresa. Ela falou: você é uma pastora diferente. Eu falei: não, eu sou diferente porque eu acredito no que eu estou falando para você. E a vendedora, irmãos, começou a fazer meta. A vendedora também não queria perder o seu emprego. Se ela fechasse, abaixasse a porta, as duas vendedoras perderam o emprego. Então ela começou a fazer metas ali. Esse mês, essa semana eu vou vender tanto, hoje eu vou vender tanto, hoje vai acontecer isso, vai acontecer aquilo na minha empresa. E às vezes quando eu fico 3, 4 dias sem entrar naquela
negócio que a mulher não pode ver uma vitrine, né? Lá é só para a mulher. E eu olho e gosto, falo, não, mas agora eu estou apertada, não posso comprar, daqui uns dias eu vou comprar. Ela falou assim, olha a palavra que ela me disse. Deus tocou no meu coração, que toda a coleção que eu lançar, todas as coisas que Deus me der, porque é ela que desenha, e o menino faz. 15 anos. Todas as coisas que eu fizer aqui, eu vou tirar uma peça para você. Porque Deus tocou isso no meu coração. Todas as coisas que eu fizer aqui, uma peça eu vou te dar. Irmãos, e toda, de 15 em 15 dias, ela chega com uma coisa nova naquela loja. E ela disse, quando eu entro para aquela, lá é pequenininho mesmo, daqui aí assim, no fundo, um cômodozinho pequenininho. Eu falei, ela pagava 2 aluguel, pastor. Eu falei, você vai pagar só um, você vai colocar uma divisória aqui, você vai costurar no fundo. É coisa de excelência, a alta costura daquela mulher. Ela fez um cômodo no fundo, colocou umas 4 máquinas e elas costuram lá no fundo. Tirou todos os santos de dentro da igreja, da loja. Começou, todo dia ela aprendeu a orar. Ela falou, como que eu começo a orar? Eu falei, começo orando, Pai nosso que estás no céu. Todos os dias eu passo um versículo para ela memorizar. E esses dias eu ensinei ela sobre a semeadura. Eu preguei essa palavra para ela. Ela falou, pois eu estava fazendo tudo errado. E aquela mulher tinha uma doença chamada síndrome do pânico e uma depressão profunda. Outro dia eu cheguei lá, ela estava com depressão. Eu falei, chama ela. Ela estava no fundo, não queria nem vir na frente. Eu falei, chama ela. Ela veio, eu olhei nos olhos dela e falei, olha, você não está com depressão. Isso é coisa do diabo, é coisa do inimigo. Levanta a sua cabeça e vai trabalhar. Porque está faltando coisas dentro da sua loja. Ela entrou para dentro e foi trabalhar. Foi trabalhar e foi fazer. Vamos continuar aqui. Então, eu estava dizendo para o meu esposo que Deus, Ele levanta pessoas para cuidar dos que é fiel a Ele. Ela ainda nunca entrou numa igreja evangélica. Mas quando ela entrar, ela já está preparada. Ela já aprendeu. Ela já está conhecendo. Eu dei uma Bíblia para ela. Ela já lê todos os dias a Bíblia. Antes de eu conhecer aquela mulher, Deus disse para mim, traz o manto de Israel e dá para ela. Tinha entrado uma vez na loja, trouxe um manto e coloquei na mão dela. Falei, olha, isso aqui é uma semeadura. Eu estou semeando esse manto na sua vida. Eu trouxe de Israel, de Jerusalém. Eu comprei, eu orei com esse manto em cima do monte tal. E eu trouxe ele e você vai dormir abraçado com ele, porque ela tinha muita depressão. Ela me disse que todo dia ela estava abraçada com aquele manto. Outro dia disse que o marido dela falou, você gosta mais do pano do que de mim. Porque ela está só abraçada com o pano. Vamos continuar aqui? Onde nós estávamos mesmo? Vamos ver se você está prestando atenção aonde? Na pedra. Qual que é a outra? 6. Vamos lá, o que está escrito aí? Leia bem alto. A outra parte caiu sobre os espinhos. Olha para mim. Talvez você tenha colocado a sua semente no meio dos espinhos. A Bíblia diz que quando aquela semente caiu no meio dos espinhos, quem aqui já morou em roça, já conhece roça, sabe o que é uma moita de espinho? Tem gente que não sabe o que é uma moita de espinho, não. Mas eu fui criada na roça. Outro dia eu estava contando com uma pessoa que mora no meu prédio. Nós estávamos fazendo academia e estávamos mostrando quilombo, como é que chama aquilo lá? Quilombo, onde moram os ex-escravos. Quilombo, né? E mostrando que o povo lavando roupa no rio, falando assim para ela. Não sei se a Camila estava lá. Eu falei assim, eu fui criada assim, eu também lavava roupa no rio, tomava banho o dia inteiro, a gente brincava, lavava roupa, areava vasilha com areia. Sabia? Não tinha bombril, a gente areava com areia. A mulher ficou me olhando assim. Ela é do sul, foi nascida lá pro sul, não sei, Santa Catarina. E ela ficou me olhando assim, falei, eu fui criada assim, ó. Fui
criada assim, eu lavava as vasilhas desse jeito de caçar. Eu sei muito bem o que essa mulher está falando. Eu sei muito bem o que essa mulher está vivendo. E a repórter foi para dentro da casa daquela mulher, uma casa tampada com capinho, construída com pau a pique, rebocada com barro. Talvez você não saiba o que é isso. Uma casa construída com madeira, uns pau poliço e reboca com barro. E ela morava ali, ela era a rainha do lugar. Eu morei em uma casa com meu avô, que era um cômodo só comprido assim. Em cima era tampada com capim, aquelas folhas de não era coqueiro, bacuri. E era feita assim. Foi de lá que Deus me tirou desse lugar. Era um cômodo só e tinha a minha cama, ele dormia na rede e um fogãozinho de lenha, onde ele fazia comida, esquentava fogo a noite toda, porque o avô não dormia. Ele sentado no navio da fornalha, tinha umas 3 panelinhas só e ali ele fazia comida. Mas eu olhava o meu avô, irmãos, olha, o meu avô era um cara. Ele que me criou, aquele homem. Ele que me ensinou, me deu caráter, me ensinou a viver. Irmãos, ser pobre não é defeito, não é problema. Tem gente que fala assim, eu roubo porque eu sou pobre. Isso é mentira de Satanás. Meu avô era um cara trabalhador, ele plantava e colhia, a gente comia aquilo que a gente plantava. Ele nunca teve preguiça. O pomar da casa dele tinha todas as frutas que você quisesse. Eu era uma criança feliz, tudo que eu queria comer de fruta tinha no quintal do meu avô. Eu e ele plantava. A gente capinava no quintal, a gente plantava e aguava. A gente tirava água com o balde da cisterna. E todo dia, irmãos, eu ia tirar água com ele e eu sonhava, mas começava a projetar. Eu estava passando ali na T7, essa semana passada, me lembro, quando eu e meu esposo estivemos aqui em Goiânia, antes da gente querer mudar para cá, a gente estava olhando um lugar para mudar, a gente passou ali no T7 e o carro deu um problema, ele parou para arrumar o carro e eu desci do carro com meus meninos pequenininhos e eu comecei a orar ali, Danilo, e comecei a profetizar e falar assim, eu vou morar por aqui, ali perto do neurológico. E não tinha aqueles prédios que tem hoje, mas tinha outros. Eu levantava minha mão ali na calçada com os meninos e começava a orar e falar, eu vou morar por aqui. Eu ainda vou morar aqui nesse lugar. Nem sabia que era setor Bueno, que era nada, irmãos, aqui em Goiânia. Eu orava e falava, ainda vou morar por aqui, eu gostei daqui, lugar bacana. E comentei com meu esposo, eu ainda vou morar aqui. Ele falou assim, ó, em Nel. Falei, não, vou morar aqui. Não, você é doido, eu não quero morar em Goiânia nunca. Falei, mas eu vou morar aqui. Deus falou para me orar. Deus falou, levanta a mão e ora aqui nesse lugar. Eu estou sempre atento, ouvindo a voz de Deus falar comigo. E agora eu estou morando lá. Eu moro lá. Abaixo um pouquinho de onde eu morei. Eu estou morando ali. E eu todo dia eu passo ali e lembro, mas eu não esqueço do que Deus fez, o que Ele mandou eu fazer e eu fiz. E eu comecei a contar para o meu esposo isso ontem. Falei, meu amor, estou impressionado que aquela mulher está ofertando essas coisas na minha vida. Ela ainda não é crente. Ele falou, nunca esqueça do que você já fez. A minha vida toda, irmãos, eu sou uma pessoa semeadora. Semana passada, uma irmã aqui da igreja falou assim, eu preciso de um tênis para fazer academia. A senhora tem um tênis? Eu pensei, falei, tenho. Eu tinha 2. Né, irmã? Do melhor. Do melhor. Peguei o tênis e falei, vou trazer para você. Meu esposo olhou, eu pegando o tênis do guarda-roupa, falou, onde você vai com esse tênis? Vou dar para a irmã lá na igreja, para ela fazer academia. O médico falou que ela tem que fazer. Ele falou, vai dar? Eu falei, vou. Você vai ficar só com um? Eu falei, vou, daqui um dia eu ganho outro. Meu Deus é esse Deus. O que eu estou semeando com amor, o que eu estou falando é seu, Deus, isso aqui não é meu. O que eu tenho não é meu, irmãos. É por isso que Deus me honra. Eu estou ensinando como Jesus ensinou a multidão. Eu estou ensinando para você o caminho das pedras. Como você vai crescer, como você vai prosperar, como Deus vai fazer. Deus tirar uma menina que morava num ranchinho cobrido de folha de bacuri, feito de barro e pau a pique, e colocar morar aqui em Goiânia. E eu já vi
autoridade para mim, irmãos, porque eu conheci o Deus que é dono da prata, do ouro, de todas as coisas. E quando o meu pastor começou a pregar, eu converti ouvindo um almoço com Deus ali, pelo rádio, o apóstolo Joaquim Pereira pregava, André, eu aceitei Jesus ouvindo, e um dia um apóstolo falava sobre essa coisa da vaca, da vaquinha. E eu decidi dentro de mim nunca ser apegado com uma coisa que vai amarrar minha vida. Se eu for apegado com o meu carro, com o meu celular, com a minha casa, isso eu vou ter só aquilo. Mas se eu tenho um coração aberto, Deus sempre vai estar me fazendo crescer, porque aquilo não está dominando a minha vida. Quem domina a minha vida? Chama Jesus Cristo. E o que eu tenho não é meu, é dele. É dele. Esse ano eu não estava orando para ir para Israel. Foi difícil o ano passado para ir para Israel. Eu levei meus filhos. Deus nos deu condições de levar os meus filhos, mas não foi fácil. Eu sei o preço que foi levar meus filhos. E eu tive uma conversa franca com Deus. Falei, Senhor, eu não venho mais a Israel se for para ser desse jeito. Você vai mudar a história, a situação. E esse ano eu não estava orando. Claro, todo dia eu oro e faço minhas orações. Mas eu não fiz um propósito de oração. Deus, o Senhor tem que me levar, tem que me levar, tem que me levar. Não. O pessoal da agência ligou e falou, olha, apóstolo, a gente já comprou o bilhete da sua esposa. E eu falei, meu amor, como você deixou comprar o bilhete se eu não tenho dinheiro, você não tem para pagar isso aí agora? E eu falei, Deus, eu disse que o Senhor não ia desse jeito. Deus falou comigo nitidamente no meu ouvido. Por que você está brigando comigo? Por que você está brigando comigo? Deus falou comigo. Por que você está brigando comigo? Eu vou te levar a Israel. Você vai a Israel. Você vai naquela terra porque eu vou te levar. Não precisa você orar mais para mim te levar, porque você já orou muitos anos para eu te levar. Essa oração está gravada no meu coração. Isso nos diz, irmãos, que eu não preciso repetir todo dia para Deus. A minha oração, a oração de um servo fiel, Deus honra. A minha mãe estava doente, ela não está mais doente, irmãos, ela já está curada. Ela está curada. Meu irmão ligou para mim e falou assim, minha irmã, meus irmãos ainda não abriu a mente para Deus ainda. Nós somos 7 comigo. E ele falou, olha, você precisa mandar o dinheiro urgente, minha mãe tem que fazer uma ressonância, não sei o quê, e é muito caro. Eu falei, e agora eu não tenho esse dinheiro, mas pode deixar que eu vou arrumar. Eu roubei o dinheiro emprestado com uma irmã aqui da igreja, que me arrumou na hora o dinheiro. Eu peguei o dinheiro, passei para minha mãe fazer o exame. Ela fez o exame, e eu falei, Deus, eu estou passando esse dinheiro para minha mãe fazer esse exame. A pastora Vera começou falando sobre a gente ter legalidade, ter crédito com Deus. E eu falei, Senhor, ela vai fazer esse exame, mas não vai dar nada. Porque a minha mãe, ela te serve. Ela fez o exame, o médico estava suspeitando que minha mãe estava com câncer no pulmão. E ela fez o exame. 2 dias depois eu liguei para o meu irmão. Falei para ele aí. Ele falou, o médico disse que não tem nada no pulmão da minha mãe. Não tem nada no pulmão da minha mãe. O pastor da igreja levantou em oração, em jejum, e orou por ela. Minha mãe, ela acredita mais do que eu. Ela é muito mais crente do que eu, minha mãe. A minha mãe não tem dinheiro, minha mãe não tem carro. Minha mãe tem uma coisa muito importante que muita gente não tem. Chama fé e humildade no coração. Glória a Deus. Eu não conheço uma pessoa como aquela mulher. Você chega na casa dela, pode estar com muitos problemas. A minha mãe não reclama, não murmura. Você olha para ela, ela continua a mesma pessoa a vida toda. Que criou 7 filhos sozinha. Sozinha, sem marido, viúva. 7 filhos sozinha. Ela criou. Então, irmãos, eu estou falando hoje, estou contando esses testemunhos para você, antes que você faça um voto, um compromisso de colocar aqui dentro desse envelope. Eu quero que você faça uma coisa consciente. Aqui fala que
que caiu no espinho, a planta cresceu, os espinhos sufocou a planta e ela morreu. Eu conheço pessoas que até ele gosta de tirar dinheiro do bolso e falar, não, eu vou ofertar nessa vida, tanto dinheiro. Mas são pessoas que são espinhentas, são pessoas que falam muito. Ele dá a oferta e conta para todo mundo que ele deu. Ele sai contando vantagem, ó, eu dei tanto, pastor, ó, tá vendo o telhado dessa igreja, foi eu que dei, tá vendo o piso dessa igreja, foi eu que dei, eu que mando nessa igreja. Sou eu que mando aqui nessa igreja. Você conhece alguém assim? Eu que mando porque eu que ofertei. Ó, esses ar-condicionados liga e desliga a hora que eu quero, que eu comprei. São os espinhos, onde você coloca a sua semente e ela nasce e morre. São pessoas que não crescem. Ela dá, mas não dá de coração. Ela oferta, mas não oferta porque ela está ofertando de coração. Ela está ofertando por obrigação, porque ela quer aparecer, porque ela quer mostrar. Isso não vai para frente. Deus não está nisso. São sementes lançadas no espinho. Estou terminando. Já está quase na hora aí? Qual que é a outra? 8. Quem pode ler aí para mim? Uai, mas essa aí tem que ler bem alto. Quem vai ficar de pé e falar? Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, revingou e cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Quem entendeu isso? Quem quer isso para a sua vida? Aleluia, amém. É isso que nós temos que fazer. Jesus, ele ensinou. E a outra, enfim, caiu em uma boa terra, deu fruto, vingou, cresceu, produziu 30, 60 e 100 por um. O que é isso, irmãos? O que é isso? Vocês que mexem com empresa, o que é isso, hein, Ana Paula? 100 por um. Cada um é 100. Multiplicar por 100. Você tem 3 empresas, Deus vai multiplicar. Vai virar quantas? 300. Você dá uma oferta de 100, aquela que caiu numa boa terra vai fazer o quê? Enfim, ele diz, Jesus diz, enfim, uma caiu em uma boa terra e deu fruto, produziu, cresceu e deu 30, 60 e 100 por um. Jesus, ele é tão bacana que ele deu para todo mundo 30, 60 e 100 por um. Irmãos, ele deu oportunidade para todos nós semear no reino de Deus. Jesus não diz que só os ricos que dá 100 vai colher 100 por um. Ele nos deu a oportunidade de lançar em uma boa terra. Agora olha para mim. Você vai decidir, você e Deus, o seu coração e Deus, o seu desejo, o seu sonho, o seu projeto. Você e Deus vai decidir se eu quero 30, 60 ou 100 por um. Deus, ele nos deu a oportunidade de crescer. Você quer crescer 30, 60, 100 por um? O ano atrasado, um irmão aqui da igreja que estava vendeu uma casa que custava 750 mil reais a casa dele. Ele chamou em mim e falou: Bia, esse pastor vai orar para me vender essa casa. Porque se a senhora orar e Deus me abençoar que eu vou vender essa casa, eu vou pagar a passagem da senhora para Israel. Eu falei: ô irmão, amém. Graças a Deus. Você quer vender a casa aonde? Onde é a casa? Olha a minha pergunta: aonde é a casa? Uma casa de 750 mil. Que tamanho é a sua casa? Você quer vender no dinheiro ou você quer pegar outro carro, um negócio? O que você quer? Porque Deus é assim, irmãos. Ele pergunta o que eu quero. Eu tenho que saber o que eu vou falar para Deus. Ah, Deus, não sei, sabe? Estou querendo, não sei se é uma caminhonete, eu não sei se é um
pacífico, eu não sei se é um burro, não sei se é um modo, Deus, nem sei. Eu quero uma casa, não, um apartamento. Quero casar, não sei se eu quero casar. E eu falei, irmão, o que é? Ele falou assim, vou escrever para a senhora no papel. E o irmão, muito detalhista, ele escreveu tudo. Quantos cômodos tinha a casa, o tamanho da casa, que jeito que ele queria vender a casa. E ele colocou no final, é no dinheiro, bispa. Eu peguei aquele papel daquele moço, coloquei dentro da minha Bíblia. Todo dia eu leio a Bíblia. E todo dia eu achava um papel daquele irmão. E eu colocava na minha mão e falava, Deus, o Senhor sabe que ele quer, precisa vender a casa. E o Senhor sabe também que eu preciso ir para Israel, né? Passou mais ou menos um mês antes da minha viagem. Um dia ele ligou e falou, Bispa, acabei de vender a casa. Acabei de vender a casa. Fala com o apóstolo passar aqui no escritório para pegar o dinheiro, que eu recebi tudo à vista. 750 mil. O cara não pediu nem menos na casa, irmão César. O dinheiro. Ele falou, tem um monte de casa na minha rua para vender. O cara olhou e gostou, foi da minha. Até os quadros que tinha na parede, o cara quis pôr os quadros dele, da casa dele. Comprou a casa com os móveis, tudo que tinha dentro da casa. Mas aquele moço, não foi simplesmente por causa da minha oração. Ele semeou em uma terra boa, mas ele tinha propósito com Deus. Ele fez uma semente falando, Deus, eu preciso disso, eu quero que isso aconteça na minha vida. E nessa noite eu quero orar por você. Porque Jesus sempre que ele terminava o seu sermão, ele fazia uma oração. Ele orava, ele ensinava e ele orava pela vida daquelas pessoas. Muitas ali falam de multidão, muitos ali eram multidão, eles ouviam, mas não entendiam, não queriam aprender, não queriam entender, mas muitos entendiam o que Jesus estava ensinando. E muitos creram e cresceram e viveram e foram abençoados. Vamos ficar de pé. Eu ia pregar uma coisa muito diferente, mas Deus falou comigo. Quero que você fale sobre isso. Nós estamos começando uma campanha para Jerusalém. Está escrito aqui, no envelope. Orai pela paz de Jerusalém, sejai prósperos, que te amam. Talvez você me pergunte por que vocês vão todo ano ali naquela terra. Porque nós temos um propósito com Deus, Deus escolheu aquela terra, aquele lugar. E todos que pisam naquela terra e amam Jerusalém, Deus tem cuidado e prosperado essas pessoas. Talvez você não vai. Tem gente aqui no meio que tem vontade de ir, tem sonho de ir, mas não. Que tem sonho, fala, eu quero ir a Jerusalém, eu quero pisar naquela terra. Hoje eu vou orar para você que quer ir, tem vontade de ir, tem desejo no coração de ir, para pisar naquela terra. A Bíblia diz que aqueles que oram e abençoam, talvez você não quer ir, mas Jesus disse, orai pela paz de Jerusalém. Serão próximos aqueles que te amam. Você vai orar. Essa semente que vocês colocam aqui dentro, ela é levada para Jerusalém. A gente dá oferta em vários lugares daquela terra. A gente compra as coisas daquela terra, abençoando aquela terra, abençoando o povo daquela terra, as empresas daquela terra. Meu esposo, a gente fez um propósito, a gente faz questão de cuidar de judeu. Porque o judeu, eles podem ser um povo que ainda não reconhece Jesus na vida deles, mas é um povo que tem promessa na vida deles. E a Bíblia diz que aqueles que têm a promessa de Deus na vida deles, eles são pessoas honradas e prósperas. Então, ali a gente compra nas lojas deles. Nós fazemos questão de abençoar a família dos judeus, a família daquele povo, que são separados, escolhidos de Deus. Eles têm promessa, eu tenho promessa, você tem promessa.